Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso sobre o Guia 16, que está na sua terceira versão. Esse nosso curso, ele está dividido em 5 módulos, de aproximadamente 2 horas cada, e que estão assim divididos. No primeiro módulo, nós faremos uma apresentação do guia, uma introdução sobre o nosso tema, vida útil, comentaremos sobre as alterações que podem ocorrer nos alimentos e sobre os fatores que afetam o prazo de validade dos alimentos. No módulo 2, nós vamos falar sobre os estudos de vida útil, focando nos diversos tipos de problemas que podem afetar essa vida útil. E também vamos falar sobre os tipos de estudo que podem ser usados para determinar os métodos de validade, o prazo de validade de um alimento, como os métodos diretos. E no módulo 3, vamos falar sobre os métodos indiretos, principalmente os modelos preditivos e estudos de estabilidade acelerados. Os modelos de estudo reduzido também vão ser tratados no módulo 3, como agrupamento e matrização, e vamos abordar ainda o racional técnico-científico para determinação do prazo de validade. No módulo 4, nós já vamos começar a tratar dos alimentos em geral, vendo onde deterioração, segurança ou razões nutricionais que são importantes, e o grupo dos alimentos para fins especiais, alimentos com alegação, alimentos enriquecidos e suplementos alimentares. Esse grupo de alimentos tem características mais específicas, então eles serão abordados individualmente. E no módulo 5, nós teremos os alimentos para fins especiais, que dentro deste grupo de alimentos diferenciados são têm mais características diferentes do que os anteriores. Também temos um item que são as recomendações gerais, que é uma forma de agrupar as coisas de maneira mais simples. Análise dos dados e a conclusão do estudo e a extrapolação dos dados. Isso apresentado, espero que vocês possam aproveitar bastante este curso e vamos começar então com o nosso primeiro módulo. Vou apresentar a nova versão do guia. Essa versão 3, ela foi submetida a uma extensa revisão. Essa revisão permitiu a reestruturação, tornando a consulta mais simples. Também o objetivo foi melhorar a abordagem dos procedimentos, os métodos e protocolos. Foram incluídas as contribuições que vieram da consulta pública. Foi incluído também um grupo de alimentos para fins especiais, alimentos com alegação, alimentos enriquecidos e suplementos alimentares, como vocês acabaram de ver. Também foram adicionadas novas figuras, novos anexos e novas referências bibliográficas, que eu acredito que vão ser de bastante utilidade a todos que precisarem ou que consultarem este guia. A nossa pequena introdução. O que é prazo de validade? O que a gente entende por prazo de validade? É um período de tempo em que o alimento vai estar seguro e adequado ao consumo humano, desde que, e aqui é importante ressaltar que é desde que, seja armazenado e transportado de maneira adequada, de acordo com as condições estabelecidas pelo fabricante. Então, vamos ver alguns exemplos onde o prazo de validade que foi estabelecido pelo fabricante não vai poder ser seguido. Exemplo 1. Um queijo transportado na carroceria de um veículo sem refrigeração. Esse queijo que está nessa condição, o prazo de validade dele não vai ser o mesmo do queijo produzido pela mesma empresa, mas que foi transportado de maneira adequada. Mais um exemplo. 100 frangos e 200 quilos de carne transportados atrás de uma caminhonete coberto com lona, no Rio de Janeiro,
Gente, com o calor que nós temos nesse país, independente de época do ano, isso aqui com certeza esse produto não vai poder estar nas mesmas condições de que um produto transportado de maneira adequada. Ou então uma tonelada de carne imprópria, também porque ela estava estocada de maneira inadequada, em condições inadequadas, vocês veem que tem bebida junto, tudo misturado. Ou seja, esses 3 exemplos são produtos que não têm a vida de prateleira mantida. Por quê? Ele não vai conseguir permanecer seguro nem adequado porque ele não estava em condição estabelecida pelo fabricante ou pelo produtor. Então, o que é um alimento seguro? O alimento seguro é aquele onde nós não temos bactérias patogênicas ou micro-organismos em geral patogênicos, ou se eles estão presentes, eles não conseguem se multiplicar. O simples fato de estar presente não significa o risco, ok? E também que não há produção de toxinas durante o armazenamento. E o que é um alimento adequado? Um alimento adequado é aquele que tem as suas características de composição e qualidades mantidas, sem degradação significativa de nutriente. Então, este alimento está adequado. É importante lembrarmos que são esses 2 fatores: seguro, adequado e desde que armazenado em condição definida. Então, a determinação do prazo de validade tem a ver com a preservação da segurança deste alimento, com a adequação deste alimento e com os aspectos de qualidade e características sensoriais. Só com a junção desses 3 fatores é que a gente pode determinar o prazo de validade. Então, pensando numa linha de tempo, o estabelecimento da vida útil de um produto vai passar por 3 fases. A primeira fase, que é o tempo zero, que é o tempo data logo após a fabricação. E é fundamental que o estudo seja sempre iniciado o mais rapidamente possível, porque o tempo conta a partir do momento que terminou a produção. Então, o T0 é fundamental. Nós temos o T0 mais alguns dias, que é estimado pelo fabricante, baseado em dados ou então em estimativas. E o T final, que é onde já está estabelecida a validade. A partir desse tempo final, o produto já não tem mais a validade garantida. O estabelecimento da vida útil de um produto é de responsabilidade do fabricante? Sim, uma vez que ele é que deve garantir a segurança do produto e a manutenção de suas características. Mas, atenção, a validade pode variar mesmo com produtos que tenham a mesma composição. Não é porque a composição é igual que a validade vai ser a mesma. O pique pode ser o mesmo do produto, mas a validade pode variar. Por quê? Porque isso está relacionado às práticas produtivas. O produtor A tem condições diferentes do produtor B. Então, não se pode generalizar a validade baseado porque meu vizinho faz com 30 dias, o meu produto também tem. E aqui um outro ponto extremamente importante. Todos os envolvidos na cadeia produtiva são responsáveis pela vida útil. Então, existe um elo. Todos são responsáveis. Não pode ninguém se furtar a responsabilidade. Então, novamente, todos são envolvidos. O produtor tem a responsabilidade antes de colocar no comércio, porque é ele que vai determinar a vida útil desse produto. O produtor e o comerciante são corresponsáveis, porque a responsabilidade é compartilhada durante a comercialização. E o consumidor também tem a sua responsabilidade, porque ele deve usar
de forma adequada e responsável aquele produto. Então, todos nós temos que trabalhar em conjunto para garantir que essa vida útil seja mantida. Vamos agora, então, tratar das alterações que podem acontecer nos alimentos. Essas alterações, mudanças que acontecem nos alimentos, elas começam já no campo, já na hora que você colhe um vegetal ou você recolhe um ovo lá no campo, ela vai acontecer também durante o processamento, durante o transporte, na chegada ao ponto de venda ou antes ainda nos armazéns intermediários, até chegar no prato. Então, todo esse percurso leva a pequenas mudanças, ou às vezes até grandes. Então, mudanças químicas e nutricionais. São muitas reações que podem afetar a qualidade e a segurança de um alimento. Aqui temos, por exemplo, o escurecimento enzimático, que é quando a gente corta uma maçã e fica escura, ou uma banana, ou uma pera. Então, nas frutas, o escurecimento enzimático é bastante significativo. Nas hortaliças, a batata, cogumelo, berinjela também são submetidas ao escurecimento enzimático. Os pescados, os camarões e as lagostas têm um problema chamado black spot, que são pintas pretas que se formam na carne ou na carapaça, que faz com que o produto perca seu valor comercial. Café, fruta seca, chás, todos eles estão submetidos ao risco de escurecimento enzimático. Esses escurecimentos são indesejados e vão afetar a vida útil. Um segundo grupo de escurecimento é o escurecimento não enzimático, causados pela reação de Maillard. O diferencial principal entre esses dois tipos de escurecimento é que a reação de Maillard, muitas vezes, ela é extremamente desejada. Por quê? Ela que é responsável pela cor da cerveja, pela cor do café, pela coloração do pão assado. Então, a reação de Maillard pode ser um processo adequado e interessante. O escurecimento enzimático normalmente não é bom para a vida do produto. Então, as mudanças químicas e nutricionais também podem estar relacionadas com a oxidação ou rancificação. Então, temos dois exemplos aqui: a oxidação lipídica, onde vão ser originados odores desagradáveis e vai ocorrer a oxidação dos lipídios. Ou a oxidação enzimática, que nós vimos que acontece com os açúcares, que vão provocar o escurecimento, por exemplo, da maçã. Também outro tipo de reação que pode acontecer, mas que não vai afetar a qualidade, é a denaturação da proteína. Quando nós cozinhamos uma carne, nós estamos denaturando essa proteína. Quando cozinhamos o ovo, também estamos desnaturando essa proteína. Essa desnaturação proteica não afeta a qualidade nem a segurança, mas é importante lembrarmos que ela existe. Também temos a polimerização de lipídios, que podem causar escurecimento ou alteração do sabor do alimento. Muitas relações, então, a gente viu, podem afetar a qualidade e a segurança. Escurecimento enzimático, escurecimento não enzimático, oxidação ou rancificação, desnaturação proteica, polimerização de lipídios. Então, todos esses juntos, ou cada um deles, podem afetar a qualidade do alimento, podem levar a uma degradação de nutrientes, por exemplo, no caso de vitaminas que são mais instáveis ou ácidos graxos, e também pode levar à formação de compostos tóxicos, dependendo do produto. Os processos de deterioração,
eles são mais perceptíveis em análises sensoriais. Por exemplo, a oxidação lipídica. Como os compostos que são formados são compostos de baixo peso molecular, nós conseguimos detectar sem problema, devido, por exemplo, ao odor desagradável. E nós somos capazes de detectar esses produtos na ordem de ppm ou de ppb. Então, são produtos muito facilmente detectáveis por análises sensoriais. Agora, já tem outros tipos de deterioração que só vão ser possíveis de serem detectadas através de métodos laboratoriais específicos. A taxa de degradação química e nutricional de um alimento, ela depende de vários fatores. Primeiro, da estabilidade do ingrediente ou dos constituintes em geral do alimento, dos fatores intrínsecos e dos fatores extrínsecos, da interação química entre esses ingredientes. Por exemplo, micronutrientes, quando são adicionados aos alimentos, eles podem ser pró-oxidantes de lipídios. Por exemplo, se um alimento é enriquecido com íons metálicos, como cobre, cobalto, ferro, esses compostos são pró-oxidantes dos lipídios. Então, eles vão alterar e facilitar a deterioração dos lipídios. Por outro lado, alguns outros ingredientes podem ser antioxidantes, que é o caso da vitamina E, da vitamina C. Então, por que quando a gente corta uma maçã, nós colocamos limão para não escurecer? Nós estamos adicionando o suquinho de limão para evitar que ela escureça. Então, é um antioxidante que nós adicionamos. Essas relações também podem ser entre vitaminas, que podem uma afetar a outra, ou ocorrer também entre vitaminas e minerais. Essas interações podem ocorrer dessa forma. Também existem alguns alimentos que têm antioxidantes naturais, flavonoides, ácidos fenólicos, resveratrol. Então, devido a essa composição, a presença desses ingredientes, esses alimentos são menos suscetíveis à oxidação. O segundo tipo de mudança que nós podemos ter nos alimentos são as mudanças microbiológicas. Aqui a gente tem um pão horroroso lotado de fungos. Então, essas mudanças microbiológicas podem ocorrer e podem ser de dois tipos: as desejáveis e as indesejáveis. As desejáveis, por exemplo, na produção de pães, não aquele bolosão lá não, mas para ajudar o pão a crescer. Produção de cervejas e de vinhos, produção de queijos, de iogurtes, de alimentos fermentados, tipo chucrute. Então, temos muitos produtos que passam por uma fermentação. As próprias azeitona, por exemplo, também passa por um processo de fermentação. E temos as mudanças microbiológicas, que são as indesejáveis. Essas aqui vão afetar tanto a qualidade quanto a segurança de um alimento. E num alimento, os micro-organismos podem ter basicamente três tipos de comportamento. Eles podem sobreviver, mas não vão aumentar de número. Eles estão ali naquele patamar. Eles podem se multiplicar ou eles podem morrer. Quando eles morrem, ocorre uma redução na vida útil do alimento, se este alimento for, por exemplo, um alimento adicionado de probiótico. Então, se o alimento que é adicionado de probiótico, os probióticos morrem, você tem uma diminuição da vida útil. Agora, em outra situação, a morte é muito bem-vinda porque protege o consumidor. No caso de multiplicação, aqui é o fator mais importante para a redução de vida útil. Por quê? Pode ocasionar alteração de cor, de aparência, de sabor, de textura. Então, são fatores que levam à rejeição desse produto.
ou também podem causar doenças transmitidas por alimentos. Então, normalmente, quando temos problema de multiplicação de micro-organismo num alimento, nós temos também um problema de risco de saúde. O terceiro grupo de mudanças que podem acontecer são as mudanças organoléticas e sensoriais. Por exemplo, alteração de aparência. Aquela alface que fica perdida na geladeira e que a hora que a gente pega ela está caída, como essa pobrezinha aqui, é uma alteração sensorial. Você vê que ela está murcha. É uma alteração também de textura. E em alguns casos tem alteração também de sabor e odor. Não é o exemplo da alface. E essas alterações são causadas tanto por problemas físicos, por exemplo, alface murchar é uma perda de água, é desidratação que causa esse problema. Mas também pode ser uma alteração organolética sensorial causada por micro-organismos. Aquele pão da fotografia primeira que eu coloquei, todo cheio de bolor, aquilo lá é uma alteração sensorial. Você vê aquilo, é repugnante e você não vai comer, espero. Ou então alterações químicas e bioquímicas. Um exemplo, o óleo, quando ele está exposto à luz e ao ar, ocorre a oxidação dos lipídios. E com isso ocorre alteração de sabor e odor, aquele famoso cheiro de óleo ranço, né? Que a gente conhece, gorduras rancificadas, que são extremamente desagradáveis. Mas também nós temos escurecimento de sucos de fruta. Aqui neste exemplo, polifenol oxidase agindo sobre os compostos fenólicos. Então, nós temos o suco normal e o suco oxidado. Um outro problema sensorial que acontece até com bastante frequência é a separação de fases em suco de fruta, porque a parte rica em celulose, ela é mais leve do que a água. Então, ela se separa e fica causando uma aparência desagradável. Não afeta a qualidade nutricional, mas afeta a aparência nesse caso. Então, visto quais são os tipos de alteração, e lá atrás eu comentei sobre a importância de fatores intrínsecos e extrínsecos que vão afetar a velocidade das reações. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses fatores. Quem são os fatores intrínsecos? Então, lembrando, intrínseco é o fator que é do alimento, é característica do alimento. Então, nós temos como fatores intrínsecos a atividade de água, o potencial redox, o pH ou a acidez daquele alimento, qualidade das matérias-primas e dos ingredientes, composição e formulação, presença de micro-organismos, estrutura e forma de apresentação do produto e presença de compostos antimicrobianos. Vamos ver rapidamente um pouquinho sobre cada um desses pontos. Então, vamos falar sobre atividade de água. Atividade de água é a quantidade de água livre que está no alimento disponível para as reações. Às vezes você tem um produto como um doce em calda. Ele tem uma umidade alta, mas uma atividade de água baixa, porque todo aquele líquido está ligado com açúcar. Então, uma baixa atividade de água. Ela varia entre 0 e 1, sendo 1 a água pura e 0 a ausência total de água livre. Em 1 não ocorre reação química e 0 a gente não tem alimento que seja 0 de água. Mesmo o alimento liofilizado, ele está em 0,08 até 0,33.
Então, sempre sobra um pouquinho de água num alimento. Mas vamos ver já já se isso vai influenciar ou não. Com atividade de água elevada, o que acontece? Nós temos uma taxa de reação físico-química muito maior. E também multiplicação microbiana, porque os micro-organismos têm água à vontade. Então, tanto as reações químicas, as próprias enzimas dos alimentos, como os micro-organismos vão poder ter uma atividade muito mais intensa. Já um alimento com atividade de água baixa, as reações são diminuídas, mas ocorre uma maior rancidez, velocidade de reações de rancificação oxidativa. Então, um alimento com baixa atividade de água tem muito mais probabilidade de apresentar rancidez oxidativa. A redução da atividade de água dos alimentos, ela pode ser obtida através de métodos químicos, por exemplo, adição de um soluto, como cloreto de sódio, como açúcares, como glicerol. Esses solutos vão tirar a água que estava disponível. Então, bacalhau seco, uma goiabada em pasta, uma carne seca, esses produtos eles têm menos água disponível devido à adição dos solutos. Ou podemos usar os métodos físicos, congelamento, a secagem e a liofilização, que são métodos também que tornam a água do alimento indisponível. Ok? Então, o congelamento, quando se forma o cristal de gelo, a água deixa de estar ali para o micro-organismo poder usar. Na secagem, também você retira a água daquele alimento e a liofilização também é a retirada da água através da sublimação. Então, vamos ver esta tabela, que ela tem algumas coisas que podem ser interessantes. Nós sabemos que, por volta de 0,6 de atividade de água, só vão conseguir se multiplicar os bolores xerofílicos e as leveduras osmofílicas. Por volta de 0,75, nós vamos ter as bactérias halofílicas, que são aquelas bactérias que gostam de baixa, de presença de sal, que crescem em presença de sal. Os fungos xerotolerantes são aqueles que eles não gostam, mas eles aguentam, eles vão estar presentes até 0,71. A maioria dos bolores cresce acima de 0,80. A maioria das leveduras acima de 0,88. E a maioria das bactérias acima de 0,88, 0,91. Então, nessa faixa. Mas aqui nós temos uma coisa bastante importante. Para micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles com capacidade de causar doença, o valor mais baixo que se conhece de multiplicação é do Staphylo aureus. Ele vai se multiplicar em até 0,86. Nossa, um produto com 0,86 eu posso ter problema de intoxicação de Staphylo aureus? Não, não é isso que é. Por quê? O estáfilo só vai produzir toxina, que é o agente causal das infecções, em atividade de água acima de 0,93. Então, é importante ter isso em mente. O valor 0,86 é considerado o valor mínimo para a multiplicação de patógenos. Ok? Mas não é neste valor que o Staphylo aureus pode produzir toxina. Ele só produz toxina acima de 0,93.
nós temos uma tabela que foi retirada do livro da professora Bernadette Franco e Marisa Landgraf, que foi lançado o ano passado. Então, nós podemos ver aqui que as carnes cruas, os vegetais crus, têm uma atividade de água bastante alta, acima de 0,98, o que os torna produtos super sensíveis. Já que no meio nós temos alguns produtos que têm uma atividade de água significativamente mais baixa, o arroz, o feijão, as ervilhas, enquanto secas. As geleias, balas e caramelos estão numa faixa de uma atividade de água intermediária. E produtos como, por exemplo, macarrão desidratado, condimentos, leite em pó, que estão entre 0,60 e 0,20, ou o açúcar, que está a 0,1. Então, o que acontece? Esses alimentos que têm uma atividade de água muito mais baixa, eles são alimentos muito mais estáveis do que esses que têm atividade de água bastante elevada. O segundo fator que nós vamos ver é o potencial redox, ou também, importante, o teor de oxigênio dissolvido num alimento. O potencial redox está relacionado à capacidade que uma substância tem entre ganhar elétrons, ou seja, se oxidar, ou perder elétrons, se reduzir. O potencial redox ele é medido em milivolts e os valores são extremamente variáveis nos alimentos. E o que isso tem a ver? É que os micro-organismos vão se comportar de maneiras diferenciadas de acordo com o potencial redox do alimento onde ele se encontra. Então, os micro-organismos que são aeróbios, aqueles que precisam de oxigênio, eles crescem melhor em potenciais redox bem positivos. Os anaeróbios facultativos, eles crescem em potenciais redox um pouco mais baixo, mas ainda bem positivos, até potenciais redox negativos. E os anaeróbios se multiplicam preferencialmente em potenciais redox negativos, mas nada impede deles começarem a sua multiplicação em ambientes com potencial redox positivo. E nessa tabela temos alguns exemplos de potencial redox de alimentos. Notem como o estado físico do produto, como altera o potencial redox. Por exemplo, um corte de carne, uma peça de carne íntegra, ela tem um potencial redox negativo de menos 220. Já aquela carne, que era um bloco íntegro, que foi moída, o potencial redox passa para mais 225. Um grão de trigo inteiro tem o potencial redox extremamente negativo. O grão de cevada, quando moído, tem o potencial redox super positivo. Então, o estado que o produto está interfere no seu potencial redox. Além do potencial redox que nós acabamos de ver, temos também que considerar o teor de oxigênio que está dissolvido nos alimentos. Esse teor de oxigênio influencia a taxa de oxidação. Então, alimentos que têm muito oxigênio, que são ricos em gordura, eles vão ter uma maior rancidez. O teor de oxidação será mais rápido. Também terão problemas maiores com odores e sabores desagradáveis. Isso é extremamente importante. O oxigênio dissolvido no alimento, ele afeta e bastante a estabilidade do produto. Então, por exemplo, nós temos um suplemento alimentar na forma líquida, feito com ácido ascórbico em água não desairada. Então, um suplemento de ácido ascórbico que foi feito com água normal, sem estar desairada. Só o teor de oxigênio que está presente nessa água não desairada é suficiente para oxidar 75 miligramas do ácido ascórbico que foi adicionado por litro. Então, o simples fato
de não usar a água desairada no preparo desse suplemento, você já está perdendo uma boa quantidade do seu ácido ascórbico que foi adicionado. Um outro fator intrínseco, também bastante importante, é o pH, ou a acidez do produto. O pH, a gente sabe que é o inverso do log da concentração de íons hidrogênio. É o inverso do log da concentração de hidrogênio. E aí muita gente fala, só é meio grau, só meio ponto de pH. Lembre-se que nós estamos falando em log. Cada pedacinho desse, cada um ponto que desce, são 10 vezes mais íons hidrogênio que estão presentes. Então, pode afetar e muito a qualidade e a segurança de um alimento. Então, vamos agora verificar como as faixas de pH influenciam a multiplicação dos micro-organismos. Nós dividimos os alimentos em pH neutro, que estão entre 6 e 7, os alimentos ácidos, que são de 6 abaixo, e alcalinos, que são de 7, 8 acima. A maioria dos micro-organismos multiplica-se na faixa entre 5 e 9, a grande maioria. Mas nós temos um grupo que tem capacidade de multiplicar entre 7 até por volta de 2, que são os micro-organismos acidófilos. Também temos um outro grupo de micro-organismos que tem capacidade de se multiplicar em temperaturas mais elevadas, entre 7 e 10, que são chamados micro-organismos basófilos. Agora, abaixo de 2 ou acima de 10, os micro-organismos normalmente são destruídos. Pelo menos aqueles micro-organismos que são importantes no dia a dia para a indústria de alimentos. O pH e a acidez também tem um efeito bastante importante sobre as vitaminas. Porque algumas vitaminas podem ser suscetíveis quando o pH é baixo e outras podem ser suscetíveis quando os pHs são elevados. Nem todas têm um comportamento igual. Então vejamos aqui. Nós temos a estabilidade química é aumentada no caso da tiamina em pHs baixos. Já em pH próximo à neutralidade, ela tem a sua estabilidade química bastante diminuída. Interessante, né? A gente pensar que com um pH mais ácido, ela vai ficar muito mais estável do que num pH neutro. Então, isso tem que ser levado em consideração quando da formulação dos produtos. O pH também tem um efeito bastante significativo sobre outros componentes, não só sobre as vitaminas. Por exemplo, proteínas, amido, enzimas, estabilidade de emulsões, todos esses podem ser afetados pelo pH. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos uma combinação entre proteína de ervilha e goma xantana. Goma xantana sempre na mesma quantidade, variando as proporções de proteína de ervilha. Notem que quando o pH é neutro, a emulsão é bastante estável. Conforme vai baixando o pH 3, ela já fica bem mais desestruturada. E quanto mais proteína eu tenho, aqui a proporção é 12 de proteína para 1 de goma, baixando o pH, ela perde completamente a estrutura. Então, mostrando a influência entre o pH e a proteína. O próximo ponto bastante importante é a qualidade de matéria-prima e dos ingredientes. Todos nós sabemos que não se faz um bom produto a partir de um produto, uma matéria-prima de baixa qualidade. É impossível, não tem processamento mágico que transforme uma matéria-prima de baixa qualidade em um produto de boa qualidade.
Por isso, é fundamental que existam as especificações para aquisição de matéria-prima e que essas especificações sejam atendidas. Não adianta existir só o documento com as especificações se na hora da compra se compra o valor mais barato. Isso não ajuda em absolutamente nada. Essas especificações têm que ter relação com a composição, com a pureza, com características físico-químicas e com características microbiológicas. É fundamental que esses pontos sejam atendidos na hora da aquisição. Se você tem uma matéria-prima de matriz complexa, ou você trabalha com produtos em natura, vai ser ainda mais difícil controlar esses pontos. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar com a sazonalidade desse produto, com a origem, a matéria-prima do país A pode ser completamente diferente do país B. Condições de colheita, de extração, de fabricação, transporte. Então, tudo isso pode afetar a qualidade da sua matéria-prima e, por decorrência, vai afetar a qualidade do seu produto final. Então, aqui nós temos um exemplo, o suplemento de romã. Um exemplo hipotético, ok? Esse romã, dependendo do país que ele veio, da forma como ele foi colhido, da forma como ele foi cultivado, da forma de transporte, da forma que foi extraído o concentrado dele, isso tudo pode influenciar na característica do suplemento preparado com ele. Imaginem um suplemento como esse, que tem uma quantidade brutal de vegetais, tanto folhosos como outros vegetais. Manter a qualidade, garantir que a vida útil seja a mesma, ter fornecedores adequados, é fundamental. Então, é extremamente importante que tenha uma definição de qualidade do produto que você vai adquirir. A composição e a formulação do produto também são extremamente importantes para a segurança desse produto. Se você remove algum componente desse teu alimento, ou inclui algum ingrediente novo, ou faz alguma substituição, ou alguma alteração, tudo isso pode ter um impacto positivo ou negativo para a estabilidade do seu alimento. Então vamos ver um exemplo. Eu vou reduzir o teor de sal de uma sopa que eu vendo refrigerada. Então, a redução do teor de sal, o que vai causar? Uma elevação da atividade de água. E, portanto, decorrente disso, uma alteração da microbiota. Essa alteração da microbiota pode permitir multiplicação de algum patógeno, por exemplo, que antes não teria capacidade de multiplicar, pode permitir a multiplicação de algum deteriorante que antes poderia não ter capacidade de multiplicar. Então, alterações na composição ou na formulação têm que ser avaliadas com bastante cautela para não causar dano ao seu produto. Presença de micro-organismos, isso também é um fator intrínseco. E aí nós vamos dividir em 3 grupos de micro-organismos presentes nos alimentos. Os que têm fins biotecnológicos, ou seja, a gente quer que eles estejam lá, os que comprometem a qualidade e os que comprometem a segurança do alimento. Os com fins biotecnológicos, a gente quer que eles estejam lá, porque eles são fundamentais para que aquele nosso produto tenha as características que nós queremos. Então, nós só vamos ter iogurte se nós tivermos presentes bactérias láticas. Eles auxiliam na preservação. Então, o chucrute, o que é? Nada mais é do que a fermentação do repolho
para que se tenha repolho em épocas que ele não estaria disponível in natura. Então, eles são desejáveis e são extremamente importantes. Então, aqui outros exemplos: produção de iogurte de queijos, fermentação de salames, fermentação de azeitona e o chucrute eu já havia comentado. Agora nós temos aqueles que comprometem a qualidade. Esses são os micro-organismos que vão causar alterações físicas, químicas ou sensoriais ao alimento. Esse a gente não quer. E os que comprometem a segurança, que são os alimentos ou os micro-organismos que vão comprometer a segurança podendo causar doenças transmitidas pelo alimento. Então, para o assunto deste nosso curso, esses dois grupos são os que necessitam de controle, seja por questões de qualidade ou por questões de segurança. A estrutura e forma de apresentação do produto também tem uma importância bastante grande sobre o que pode acontecer sobre a vida útil desse alimento. A estrutura física é extremamente importante. Se eu tenho uma peça inteira de melão, se eu tenho meio melão vendido embalado como meio melão, ou melão vendido, comercializado em cubinhos dentro de potes plásticos, o comportamento é completamente diferente. É o mesmo melão, mas condições completamente diferentes. Também vai afetar bastante o estado físico, outro tipo. Congelado. Um alimento congelado tem um comportamento completamente diferente do mesmo alimento se for refrigerado. Um suplemento na forma líquida, ele vai ter um tipo de problema diferente do semissólido e diferente do sólido. Então, o estado físico do produto ou a estrutura física desse alimento vão afetar a sua vida útil. Modificações na forma de apresentação ou no formato do alimento tem que ser avaliada com bastante critério, porque pode ser necessário reavaliar os efeitos dessas mudanças sobre o prazo de validade. Então, atenção, porque a forma de apresentação eu fazia sempre um suplemento em forma de comprimido e resolvi mudar, fazer uma grande invenção e vou transformar esse suplemento na forma de um gel. Atenção, precisa verificar se essa modificação não vai afetar o prazo de validade. Um outro ponto, um outro fator intrínseco bastante importante para os alimentos é a presença ou não de agentes antimicrobianos. Muitos alimentos, muitos ingredientes têm agentes antimicrobianos naturais. Por exemplo, os ovos, eles têm lisozima e conalbumina, que são agentes antimicrobianos. As frutas e hortaliças têm uma grande variedade de agentes antimicrobianos, por exemplo, o ácido cumárico na maçã e na laranja, o ácido cafeico no café, o ácido ferrúlico. Então, esses componentes que são normalmente presentes ou em frutas e hortaliças, eles têm ação antimicrobiana. O leite, apesar de ser extremamente suscetível à deterioração, ele também tem um sistema de preservação bastante importante, a lactoferrina, a conglutina, lisozima e o sistema lactoperoxidase. Além desses, nós temos os condimentos. Os condimentos são riquíssimos em compostos antimicrobianos. Entre eles, nós temos o eugenol, que está presente, por exemplo, no cravo e na canela, o cidamaldeído, que está presente na canela, timol, presente no orégano e na sálvia, a alicina, presente no alho. Então, se a nossa composição tiver alguns desses ingredientes, eles podem auxiliar no controle da multiplicação de micro-organismos. Com isso, nós vamos encerrar
os fatores intrínsecos e vamos passar para os fatores extrínsecos, ou seja, os fatores que estão relacionados ao ambiente em que o alimento está exposto ou ao tipo de processamento. Quais são os fatores extrínsecos mais importantes para a gente? O próprio processamento, a temperatura de processamento ou de armazenamento, umidade relativa, presença de luz, tipo de embalagem e atmosfera envolvendo o alimento. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um desses. O processamento vai influenciar o prazo de validade, de maneira geral, ampliando este prazo de validade. Por exemplo, se eu pego um abacate, um avocado, e embalo e trato por alta pressão, eu vou ter a vida útil dele bastante estendida, chegando a 6 a 8 semanas sob refrigeração, porque a alta pressão vai inibir o processo de escurecimento enzimático dele, junto combinado com a refrigeração. A pasteurização pós-embalagem, que é bastante usada em muitos produtos. Depois de embalado, passa-se por uma pasteurização e essa pasteurização ajuda a controlar micro-organismos que possam estar na superfície. O processamento também pode reduzir a vida útil de um produto. Por quê? Devido ao processamento, ocorre uma exposição daquele alimento a fatores que vão causar alterações, sejam alterações físico-químicas, microbiológicas ou também a composição nutricional desse alimento. Então, vamos ver um exemplo, que é a alface romana minimamente processada. Essa salada que a gente compra pré-lavada, embalada em sacos. O problema é que, no caso da alface, a partir do momento que ela é cortada, a oxidação ocorre super rápido. A única maneira de você controlar que essa oxidação ocorra tão rápido é mantendo a temperatura da estocagem dessa alface o mais próximo possível de zero, porque aí a reação se torna mais lenta e não escurece tão rápido. Então, esse é um exemplo que o processamento reduz a vida útil desse produto. Um outro fator extrínseco de importância é a temperatura. Por quê? Porque a temperatura de processamento ela é fundamental. Quando combinada a relação tempo-temperatura, é o que vai garantir a segurança dos alimentos termoprocessados. Esse binômio tempo-temperatura é fundamental. E a temperatura de armazenamento também, porque é graças a ela que você vai conseguir controlar a multiplicação de uma grande parte dos micro-organismos que podem deteriorar ou podem causar doenças e são veiculados por alimentos. Nessa tabela, nós temos os grupos de micro-organismos classificados de acordo com suas temperaturas mínima, ótima e máxima da multiplicação. Acho que microbiologista, não só microbiologista, biólogos em geral, gostam de classificar as coisas para ficar mais fácil o entendimento. A gente tem uma necessidade de pôr tudo dentro de classificações. Mas, fechando parênteses, vamos continuar. Então, os micro-organismos psicrotróficos e mesófilos, eles são os mais importantes para a gente. Entre os psicrotróficos, nós temos micro-organismos bastante importantes, como Yersinia enterocolítica, Listeria monocytogenes, Clostridium botulino do tipo E, os víbrios, aeromonas e micro-organismos deteriorantes. Nos mesófilos está a grande maioria dos patógenos causadores de doença transmitida por alimentos. Então, a grande maioria cai aqui dentro. E entre os termófilos, nós temos basicamente deteriorantes. Nós não temos psicrófilos em alimentos. O máximo que nós temos são os psicrotróficos. Tá?
Então, nós vimos que a temperatura de processamento é importante, a temperatura de armazenamento é importante, e agora nós temos uma outra importância para as temperaturas, a taxa de deterioração. Por quê? Os mecanismos físicos ou os mecanismos químicos têm a sua velocidade de reação menor com temperaturas mais baixas. Então, se eu congelo um produto, aquela água está congelada, ela não vai estar disponível para as reações químicas. Então, esse produto tem uma vida útil maior. Se eu tenho um produto, um mecanismo químico que é o responsável pela deterioração, com a temperatura mais elevada, a taxa da reação química também é mais elevada. Então, a manutenção dos alimentos a baixas temperaturas, além de ajudar no controle de micro-organismos, também ajuda no controle da deterioração por razões químicas. Umidade relativa é um outro fator extrínseco bastante importante. Por quê? Porque num ambiente equilibrado, a umidade relativa vai interferir na atividade de água do alimento. Então, existe uma correlação direta entre umidade relativa e atividade de água de um alimento que esteja exposto a essa atmosfera. Então, num alimento que está equilibrado com o ambiente, a umidade relativa é igual à atividade de água vezes 100. Exemplo bem característico: se a gente coloca um alimento num ambiente com a umidade relativa mais elevada do que a desse produto, o que vai acontecer? O alimento vai absorver a umidade do ambiente e, com isso, a sua atividade de água também vai elevar. Exemplo muito característico disso: quando a gente abre um pacote de biscoito, ele está crocante, como a gente espera. Mas depois que você abre num país como o nosso, que é úmido e fica um tempo exposto, o que acontece? Esse alimento perde a crocância. E com a perda da crocância, ele perde qualidade. Porque o que a gente quer é aquela crocância. Um outro exemplo oposto: quando a umidade relativa é mais baixa que a atividade de água do alimento, o que vai acontecer? Esse alimento vai perder umidade para o meio ambiente. Com isso, a sua atividade de água vai diminuir. Um exemplo clássico disso: o pão. Quando a gente deixa dentro da cesta por 2, 3 dias, o que acontece? Ele fica duro. Por quê? Ele vai perdendo a água para o ambiente. No caso do alface, que você põe na geladeira, sem estar embalado, sem estar protegido, a mesma coisa acontece. A alface murcha porque não temos. Ela vai tentar buscar o equilíbrio com a umidade ambiente, que é a mais baixa. Então, ela perde água para o ambiente. Além disso, a umidade ela vai afetar diretamente a multiplicação dos micro-organismos, porque você tem ou mais taxa de multiplicação ou menos. E também a velocidade das reações físico-químicas. Quanto mais água disponível nós tivermos, mais rápidas serão as reações físico-químicas. A luz é um outro fator extrínseco que pode causar danos aos alimentos. Ela é importante na estabilidade, principalmente quando nós temos menores comprimentos de onda do espectro visível ou esse produto exposto ao espectro UV. Nesses dois casos, os efeitos são extremamente danosos para o alimento. Então, quais são esses efeitos que podem acontecer? Oxidação de óleos e gorduras. Todos nós sabemos que o litro, a garrafa de óleo, não deve ficar perto de uma fonte de luz ou mesmo no sol. Por quê? Porque vai ocorrer oxidação. Formação de odores e sabores desagradáveis, os famosos off-flavors. Redução da atividade das vitaminas. A luz interfere muito na riboflavina, na vitamina A, na D e na K.
e também provoca a descoloração de pigmentos, como pigmentos da carne, a mioglobina, ela vai ter alterações por estar exposta à luz. Os vegetais ocorrem perdas das clorofilas, da curcumina no açafrão da terra, betanina na beterraba. Então a luz tem um efeito bastante importante de diminuir a vida útil desses produtos. Um outro fator extrínseco também importante é o tipo da embalagem e a atmosfera envolvendo o alimento. A gente tem atualmente uma gama de embalagens enorme, extremamente variada. E a embalagem tem a função de proteger o alimento e de estender o prazo de validade. Essa é a principal. Além disso, ela serve de barreira, seja para diminuir a interação entre o alimento e os fatores extrínsecos. Com essa barreira, ela vai controlar as reações químicas e também vai permitir um controle da contaminação dos alimentos ou da recontaminação desses alimentos. Com isso, vai aumentar a vida útil do produto. Então, a escolha da embalagem e o tipo de atmosfera ao redor do alimento são fundamentais para permitir a extensão do prazo de validade. Deve ser uma escolha bastante cuidadosa e criteriosa. Além do tipo de embalagem, deve-se considerar também o tipo de atmosfera, a composição da atmosfera envolvendo o alimento que vai estar dentro dessa embalagem. Por quê? Porque a atmosfera vai levar a uma seleção do tipo de micro-organismo que pode se multiplicar dentro dessa embalagem. Dependendo da atmosfera, nós podemos ter multiplicação de micro-organismos aeróbios, onde está a maioria dos patógenos, anaeróbios, Clostridium, os anaeróbios facultativos ou microaerófilos, tudo selecionado de acordo com a atmosfera que estiver nesse alimento. Uma outra forma de trabalhar, que tem sido bastante utilizada, é a substituição da atmosfera pelo emprego de atmosfera modificada. A atmosfera modificada é a substituição do oxigênio em sua totalidade ou proporcionalmente por outros gases, como nitrogênio, gás carbônico, ou então mesmo a embalagem a vácuo, que é a retirada total de ar dentro daquela embalagem. O que acontece? Quando você faz a substituição por outros gases ou quando você embala a vácuo, isso vai ter um efeito bastante importante tanto nos micro-organismos como nas reações de oxirredução, que nesse caso podem ser problemas desagradáveis. Nos micro-organismos você pode controlar, mas as reações de oxirredução você pode causar o desenvolvimento de off-flavors ou mesmo a degradação de gorduras, que não são nem um pouco interessantes de ter neste produto. Pronto, terminamos com fatores intrínsecos e extrínsecos e agora vamos para o nosso último pedacinho dessa apresentação, que é a teoria dos obstáculos do Leistner. O que é a teoria dos obstáculos? O Dr. Leistner, em 1992, ele verificou, ele conseguiu sistematizar que o que controla o desenvolvimento de um micro-organismo não é só um dos fatores, nem só um intrínseco, nem só um extrínseco, que existe uma combinação de atuações entre os diferentes fatores. Então, eu sugiro que vocês leiam o livro da professora Marisa e da professora Landgraf para maiores detalhes sobre este gráfico e também sobre a teoria dos obstáculos. Ela é bastante interessante e ele foi a primeira pessoa, então, a sistematizar como funciona tudo isso num. Os fatores extrínsecos, eles interferem no alimento em toda a cadeia,
desde a produção primária até chegar no consumidor. Então, por isso, temos que tomar bastante cuidado e controlar todos esses fatores para garantir o alimento de qualidade e seguro para o nosso consumidor. Até o próximo!